Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Pronto, turma, animados para nossa aula de produção textual de hoje? Eu espero que sim, viu? Turma, eu tenho uma informação muito boa hoje, para hoje, na verdade, e eu já vou começar de fato com essa informação. Nós chegamos hoje à segunda unidade do nosso livro de atividade de produção textual. Então, esta primeira parte ela já foi toda trabalhada. Nós já trabalhamos os textos voadores, tá? Já trabalhamos a proposta de número 1, aqui, ó. Já trabalhamos a proposta de número 2, a proposta de número 3 e a proposta de número 4. Significa dizer, então, que você... eu imagino, né? Que você deva ter feito tudo. Todas as 4 primeiras propostas do seu livro de atividades. Lembrando que se você ainda não fez, você precisará atualizar, tá bom? Porque este livro contará como nota de participação do livro, caderno, por aí vai. Tá bom? Aqui na segunda parte do nosso livro, nós temos aqui sobre o discurso vitrine das capas de revista. E nós vamos dar ênfase hoje à proposta de número 5, o mar pede socorro na capa da revista, tá? Então, toda essa parte aqui já foi trabalhada. Toda. Nós vamos iniciar aqui. Então, veja que se você tiver que atualizar, você vai ter aí um bom período atualizando essas propostas aqui. Tá? Para isso, então, vamos lá para a página que diz respeito à segunda parte do nosso material, tá? E aí vale destacar também, gente, que você, como um protagonista do seu aprendizado, você deve procurar se organizar para que você faça essas atividades sem muita dificuldade, de forma tranquila, tá bom? Para que você esteja sempre organizado, para que você entregue todo o material em dia, ok? Mas é claro, isso depende de você e de um horário que você escolha para que você faça as atividades, tá bom? Então, nós temos aqui como proposta 5, se é proposta 5, então nós já estamos aí na nossa quinta aula, na verdade. Proposta 5, o discurso vitrine das capas de revista, unidade 2, e aí nós temos aqui, o mar pede socorro na capa de revista. Qual será o gênero textual que nós vamos estudar? Nós já estudamos o gênero textual flyer, folder, folheto, tá? Hoje, então, nós vamos estudar capa de revista. Nós vamos olhar aqui o seguinte. Qual dessas revistas você escolheria para folhear e ler? A primeira, que fala sobre planeta, e tendo aqui, ó, uma temática voltada ao meio ambiente, porque olha só, SOS Mar. Provavelmente, esta página aqui, ou melhor, essa revista, ela vai ter um conteúdo voltado para a forma de conscientização e sensibilização do ser humano em decorrência ao meio ambiente. Já na segunda revista, nós vamos ter uma outra informação sobre os discos voadores. Então, qual foi a revista, ou melhor, qual foi a capa que você se sentiu interessado em ter uma primeira leitura, tá? Ou dar uma folheada? Eu vou dizer a minha. O disco voador, para mim, não é algo interessante, mas eu tenho certeza absoluta de que é algo interessante para você, tá bom? Mas é algo interessante para você porque, com certeza, você tem curiosidade em saber sobre os discos voadores, tá? Eu marcaria a primeira opção, mas aí fica a seu critério, tá? Se você acha mais interessante a revista que tem ali na capa os discos voadores ou sobre o mar, sobre os perigos, né, da poluição, sobre a poluição no mar, tá bom? Aí nós temos a primeira pergunta aqui já na página 16.
Assinale 5 motivos para justificar sua escolha, expondo-os para os colegas, tá? Sobre essas capas aqui. A. Ser um leitor ou leitora frequente dessa publicação. Gostar do nome da revista. Olha aqui temos Planeta e aqui temos UFO. C. Apreciar as cores da capa. Pode ser. Aí depende de você. D. Ter interesse pelo tema da matéria principal. Aqui já é algo que eu marcaria. Tá? Admirar a programação visual da capa? Sim, a programação visual da capa, ela chama a atenção, tá? O que mais chama a atenção aqui é a capa sobre os discos voadores, não é verdade? Depois, ter interesse pelo ponto de vista da revista relativa à matéria em destaque? Para mim, sim. G. Motivar-se pelo slogan da revista? SOS Mar e os perigos de um contato visual. H. Apreciar o discurso interpelativo da capa, isto é, de perguntas diretas ao leitor, e outros. Vamos ver, ele pede 5 motivos. Eu vou dizer os meus 5 motivos, tá? Mas eu quero que você faça os seus 5 motivos, tá? Eu provavelmente marcaria aqui, apreciar as cores da capa. 1. Ter interesse pelo tema da matéria principal. 2. Ter interesse pelo ponto de vista da revista. Ponto de vista da revista relativa à matéria em destaque. 3. Motivar-se pelo slogan da revista. 4. E apreciar o discurso interpelativo da capa. 5. Foram os meus 5 motivos, tá? Se você não marcar 5 aqui, você deve marcar outros e escrever qual foi o outro motivo, ok? Aqui nós temos alguns comentários também, valem muito a pena serem observados, como eu sempre comento com vocês. Vamos então atentar-se aqui aos comentários. O mar pede socorro. Nós temos a imagem aqui de um animal, né, que parece ser um animal, numa primeira vista, e do lixo também, tá? Aparentemente parece ser um animal. Eu estou vendo aqui como um animal. Se você tiver uma interpretação diferente, você pode me mandar mensagem no privado, tá? E diga, professor, não é um animal. Aqui, na verdade, eu já tentei fazer 2 análises disso aqui, de um animal e de uma pedra. Mas para mim parece um animal. E aí nós temos o seguinte. Aquele lixo que algumas pessoas jogam no chão, às vezes não fica no chão. Ela vai direto para o bueiro, depois segue para o canal, de lá vai para o rio e vai parar no mar. Conscientizar-se disso é fundamental e imagens como a dessa tartaruga, pronto, é um animal. Evidenciam que este é um dos maiores e mais invisíveis problemas no mundo, o lixo plástico nos oceanos, tá? E aí você vai fazer algumas anotações durante a conversa sobre a escolha das capas. Em seguida você vai aqui, observar lá na página 17, peraí, na página 17, o seguinte, 2. Imagine que você é um crítico especialista em capas de revista. Nesse papel, nesse aqui, essa parte inteira, você vai escrever um texto. Esse texto ele não vai ser qualquer texto, vai ser um ensaio, tá? Sobre a capa que você escolheu, expondo seus motivos para a sua escolha, para essa escolha. Deixe explícito como as linguagens verbal e não verbal se relacionam para produzir os sentidos dessa capa. Turma, o que você irá fazer, na verdade, é criticar, mas criticar do ponto... Veja bem, não é só apontar coisas negativas, apontar também coisas positivas, tá? Por exemplo, volte aqui, na capa. Vamos imaginar que eu escolhi a capa de número... a primeira capa, tá? E aí eu vou criar o meu ensaio. Vou te mostrar agora como que eu vou criar. Aqui eu estou com o Google Docs aberto, tá? Para que eu faça o meu ensaio. E aí, veja, olha só, você não vai copiar este ensaio no seu caderno. É um exemplo de como vai ser o seu ensaio, tá? Exemplo. Eu, professor Henrique, escolhi a primeira capa, que é a capa do mar, tá? A capa azul. O que você irá fazer, então? Lembrando, você tem que ter senso crítico para elaborar o seu ensaio, tá? Você vai comentar os pontos positivos e os pontos negativos. Então, vamos lá. Você pode fazer o seguinte.
A capa azul... Não, peraí. A revista que apresenta a capa azul demonstra uma sensibilidade em relação à poluição produzida pelo ser humano. Pronto! Já comecei o meu material, já trazendo aí uma consideração sobre a poluição, tá bom? O meu ensaio, ele já começou aqui de uma forma que vai atrair a atenção de quem lê, tá? Lembrem-se, todo texto, eu disse isso lá na nossa primeira aula, todo texto, ele deve ser escrito para outra pessoa, não para nós, tá? Nós criamos o texto, mas como o texto ele tem a função de comunicação, ele deve ser criado para que outra pessoa leia, tá bom? É claro, você precisa ter domínio gramatical, tudo que você aprende em língua portuguesa você deve trazer para cá, tá bom? Mas um texto bem elaborado, ele precisa convencer a pessoa daquilo que você está impondo não, mas colocando em evidência ali no seu material, tá bom? Então, como escolher a revista que tem a capa azul, você deve estar com o seu material aberto e você deve estar olhando para a revista que tem a capa azul, que é do meio ambiente. Então, eu já trouxe esta evidência aqui. A revista que apresenta a capa azul demonstra uma sensibilidade em relação à poluição produzida pelo ser humano, tá? Ainda sobre ela, porque eu preciso continuar a minha linha de raciocínio, tá? Ainda sobre ela, percebe-se que a imagem do mar demonstra, do mar, evidenciando a cor azul e destacando a sua imensidão. Além disso, continua o meu ensaio. Além disso, observa-se outra imagem. Não vou colocar outra imagem. Observa-se outra informação. 2 pontos. A do lixo na parte central da capa. Pronto. E aí o meu ensaio ele vai fluindo, tá? Estou destacando algumas considerações sobre a capa e é assim que você deverá mais ou menos fazer a sua, tá bom? Eu quis fazer aqui no Google Docs porque aqui nós temos uma forma, uma ferramenta virtual de te mostrar de que forma eu posso produzir o meu texto, tá bom? Seja criativo, busque evidenciar tudo que você vê na capa. Como eu sempre comento nas minhas aulas, eu prezo muito, muito, muito pela análise detalhada, tá? Então, detalhe e tenha todo o cuidado possível. Eu tenho certeza absoluta de que você vai sair muito bem. Bom, aqui eu não terminei o ensaio, foi só uma amostra de como você deverá criar a sua. Agora eu vou retornar lá para o nosso material. Vamos lá? Pronto, aqui estou. Vamos lá para a página do ensaio. Pronto. Aquele texto que eu fiz lá no Google Docs, você vai transcrever para cá. Aliás, não o meu texto, você vai criar o seu texto, tá bom? Aqui nós temos um conceito do que seja ensaio. É um texto literário, tá bom? Ele é breve, não demora muito, tá? Ele é muito breve. Ele é situado entre o poético e o didático, tá? Mas por que ele é situado entre o poético e o didático? Isso não significa que você vai escrever um poema, tá? Não é isso. É justamente pelo fato de que você vai apresentar as ideias, críticas e reflexões sobre determinado tema. Normalmente, os ensaios que eu, professor Henrique, produzo, trazem muitas reflexões. Porque se nós alimentarmos um texto só com crítica, 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 ele vai se tornar um texto extremamente pesado e até sendo um pouco chato de ser lido. E não é isso que eu quero que você faça, tá bom? E aí você vai ler os comentários que tem aqui. Em seguida, você vai olhar para o que tem aqui embaixo, ó, esse comentário.
A capa de revista é uma espécie de cartão de visita. Por que isso? Porque você olhou a capa, se sentiu convidado se ela foi atrativa. E aí você vai folhear ou ler, tá? Da mesma forma que a capa de um livro, na verdade, embora o livro ele não deva ser julgado pela capa, mas a revista sim, tá? Vamos continuar. Lá na página, então, de número 18, nós temos aqui mais questões voltadas ainda sobre esta capa. Nós temos o texto 1. Veja aqui que agora a capa que apresenta a informação sobre a poluição do mar, ela está ampliada, tá? E aqui abaixo do planeta tem um título, embaixo do nome da revista tem um subtítulo, tá? O primeiro ser vivo é a Terra e você faz parte dela. Ou seja, já logo chama a sua atenção para dizer, opa, preste atenção, você precisa ter cuidado com o lugar que você vive, o lugar que você mora. Por quê? Hoje nós estamos em 2021, mas precisamos lembrar que futuramente as novas gerações, elas também vão viver aqui. E nós não podemos deixar um planeta sujo, tá? Até porque nós não podemos deixar algo sujo se nem nós vivemos na sujeira, né? Mas é claro, você deve ter a sensibilidade de entender que a poluição um dia vai trazer à tona, e já traz em alguns lugares do planeta, principalmente no país, algumas, como posso dizer para vocês, algumas formas como ela se apresenta. Tá? Por exemplo, em alguns lugares o lixo é tão assim, o teor do lixo é tão alto, o lixo de maneira geral ele é tão forte naquela parte do planeta, tá? Que o planeta devolve em forma de tsunami e por aí vai, tá? Então é muito cruel isso, muito cruel. Então tenhamos sensibilidade. E aqui nós temos 3. Analise o texto 1 para preencher o quadro a seguir. Nome da revista, aí você vai aqui, ó, Planeta. Ano de publicação, aí você vai olhar aqui onde que está o ano de publicação. Será que está aqui em cima? É uma edição de aniversário. Será que está aqui embaixo? Tá bom? Será que está aqui, ó, na referência? Porque aqui você tem 2015, então o ano de publicação, 2015, tá? Mês, aí você vai olhar, tem na capa também, mas tem aqui na referência, tá? O mês, então, novembro. Qual a editora? Você vai olhar aqui, ó. Normalmente a editora vem por aqui, às vezes vem por aqui, às vezes vem por aqui, tá? Mas nós temos também informação da editora aqui nas referências. 3, editorial, tá? Periodicidade da publicação. Você vai voltar aqui e vai prestar atenção onde tem essa informação. O que significa periodicidade? Quase não sai, não trava a língua. É o período de quando em quando ela é publicada, tá? Preço. Aí você vai voltar e vai ver onde tem essa informação, tá? Essa revista tem um slogan. Qual é ele? Aí nós temos aqui, ó, frase curta, de fácil memorização, que resume as características de um produto, de um serviço ou mesmo de uma pessoa. O slogan, ele está muito bem evidenciado aqui, tá? Leia com cautela, que você vai conseguir fazer. Depois nós temos algumas informações aqui na página de número 19, que você também deverá ler, tá? E nós temos aqui algumas informações na página de número 20, ok? Você também deverá ler. Aqui já é a proposta 6, não é a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje ela vai até aqui a página 20. Lembrando que a questão 13, você vai ter que redesenhar a capa da revista Planeta, tá? Você vai imaginar o quê? Que 40 anos se passaram desde a época em que você ainda era um adolescente, analisou a capa SS Mar, de novembro de 2015, você vai criar uma nova manchete e uma lead para ela, tá? Aqui você vai utilizar esse espaço para fazer o seu projeto de uma maneira bem bacana. Agora, turma, já que nós já fomos até a última página da nossa aula de hoje, vou mostrar para vocês outros exemplos de capa de revista para que você veja as maneiras como elas se apresentam, tá bom? Vamos lá. Pronto, olhem esse modelo aqui. Nós temos aqui, ó, é uma revista Nova Escola. A informação que nós temos aqui é a seguinte, ó, é uma edição especial, tá?
Nós temos aqui o planeta Terra destacado no centro da imagem, só que agora nós temos o planeta Terra de uma forma para ser pendurada no centro de algum lugar, tá? Por exemplo, no quarto, na sala, enfim, em forma de um pêndulo, né? Então, nós vamos observar o seguinte, que aqui, ó, o planeta Terra está no meio, mas ele está sustentado por algo, por uma espécie aqui de corda, né? Algo desse sentido. E aí veja o seguinte, que esta cordinha aqui sustenta tanto o planeta Terra quanto outras informações, outros itens, outros elementos que estão relacionados ao planeta Terra também. Como, por exemplo, a água, como, por exemplo, a energia, tá? Que tem bem aqui, ó, água e energia. E aí você vai observar o seguinte, a água, ela sustenta o consumo, tá? E a energia sustenta, na verdade, não é bem a energia que sustenta, mas o clima está sendo sustentado pelo planeta Terra, tá? Assim como a sustentabilidade, que também está sendo sustentado pelo planeta Terra. E aqui nós temos algo que nos chama a atenção, meio ambiente. E aí nós temos aqui uma outra reflexão a ser pensada. Um material completo para você ajudar a turma a entender o que interfere no equilíbrio do planeta. Então, novamente, eu trago aqui uma capa de revista para que você perceba e tenha a ideia de que há várias revistas que têm a mesma forma de trazer um determinado conteúdo. Aqui esta capa ela se torna atrativa porque nós vamos observar que há muitas situações voltadas ao meio ambiente que estão imersos dentro do nosso planeta Terra. E que nós precisamos ter o zelo, o cuidado de cuidar. Se nós não cuidarmos, infelizmente, o nosso planeta Terra, uma visão muito futura, não será tão bonita como hoje, tá? Então, veja, se você consome muita água, nós precisamos lembrar as próximas gerações. Há estudos que indicam que em 2070, por exemplo, se nós não começarmos a cuidar da água hoje, nos dias atuais, tá? E não ficar desperdiçando, 2070 a água vai ser mais cara que o próprio ouro. Então veja o tamanho da nossa responsabilidade, tá bom? Então veja, quanto mais consumo de água, mais gasto nós teremos. E, consequentemente, menos água para a vida futura, tá? Da mesma forma como a energia. Quanto mais energia nós gastamos, mais recursos nós extraímos do nosso planeta Terra. E quanto mais recursos nós retiramos do planeta, mais desgaste o nosso planeta vai tendo. Tá bom? Assim como o clima também. O clima ele é favorável também, ok? Se você, por exemplo, polui o meio ambiente, essa poluição ela vai causar um desequilíbrio climático. Nós temos também o exemplo da própria geleira, das geleiras, tá bom? Que elas são blocos de gelo que, quando derretem, provocam acidentes, tá? Mas, normalmente, elas derretem por um desequilíbrio climático. E quem é que desencadeia este desequilíbrio climático? Nós, seres humanos, tá bom? Então, veja o quanto nós precisamos começar a repensar os nossos hábitos e ver de que forma e como nós podemos ajudar o nosso planeta, tá bom? A sustentabilidade também. Se nós, por exemplo, desmatamos, consequentemente matamos animais, porque em qual terreno eles vão começar a habitar? Se eles dependem exclusivamente da natureza, tá? Eles vão deixar de existir e entrar em extinção porque nós invadimos o território deles, tá bom? Então vejam com muita atenção, com muito detalhe, de que forma nós estamos contribuindo para a maneira sustentável do nosso planeta.
tá bom? Vamos para mais um modelo de capa, ainda não acabamos. Olha esse modelo. Agora é da revista Planeta, ainda continua, na verdade, sendo da revista Planeta, que é a revista que tem o nosso material. Nós temos aqui também, é uma edição especial, tá bom? Ó, especial meio ambiente. Nós vamos observar aqui um porquinho, né? Só que esse porquinho, ele não é um porquinho normal. Ele é um porquinho que não está sendo preenchido por dinheiro. Embora a pessoa coloque aqui, ó, as moedas representando o dinheiro, ele não está representando o dinheiro, tá? Ele está sendo representado por água. Lembra que eu falei que em 2070 há estudos que a água vai ser mais cara que o próprio ouro? Então, aqui nós voltamos a esta linha de pensamento, já que a água um dia ela vai ser tão cara, de que as pessoas, de forma que as pessoas vão gastar muito mais e vão ter a água como objeto não, mas como recurso muito mais valioso que recursos que hoje consideramos valiosos, que é o próprio ouro, diamante, por aí vai, tá? Nós temos algumas informações aqui, ó. O custo invisível da água. Saber quantos litros são gastos na produção de um bife, um refrigerante ou um smartphone é vital para praticar o consumo consciente e poupar um recurso essencial à vida, tá? Então, veja, gente, novamente, nós somos levados a refletir, a pensar, a raciocinar a forma como nós estamos utilizando a nossa água. Lembrando que a água é vital para o ser humano. Sem água, não há vida, tá? Depois nós temos aqui retratos do fim do mundo, imagens do livro Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot, mostram como a população predatória desafia o equilíbrio da água, tá? Turma, é muita responsabilidade. Na verdade, é nossa responsabilidade cuidar do nosso planeta, cuidar do meio ambiente, cuidar da água, cuidar dos recursos provenientes do planeta Terra, tá bom? Se nós não tivermos esse olhar, esse carinho pelo nosso planeta, infelizmente nosso planeta não vai durar muito tempo. E as próximas gerações que vierem vão ser gerações que vão ser defasadas de materiais essenciais, vitais para a vida de um ser humano, tá? Então, aqui eu trago para vocês esse outro modelo. Pensem, reflitam, e aí agora eu vou voltar para o nosso material, tá? Para o nosso livro didático. Pronto, aqui estamos. Então, turma, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje ela foi uma aula bem essencial, tá? Porque nós passamos a refletir sobre algumas informações importantes só usando a capa da revista, tá bom? Essas informações, vale destacar, elas devem ser consideradas como informações de grande valia, tá? As capas de revista, nós temos revistas de variadas formas, tá? De moda, design, culinária, tá bom? Aquelas em que são levadas a fazer você pensar sobre o nosso planeta, que é o caso aqui, sobre entretenimento, que é o caso dos discos voadores, tá bom? Nós temos revistas científicas e por aí vai. De qualquer forma, cada revista tem o seu objetivo. E cada revista constrói a forma de fazer você ler aquele material, tá bom? O que eu quero propor aqui é o seguinte: façam essa atividade com muito zelo, com muito carinho. Dúvidas vocês podem me perguntar no privado, tá bom? Aos alunos que fazem atividade adaptada, eu tenho analisado que vocês estão entregando as atividades com uma questão assim um pouco diferente, tá? Eu vou começar a ligar para esses alunos, tá bom? Para dar uns toques, umas sugestões de como essas atividades podem ser feitas, tá bom? Para que nós possamos ter uma mesma linguagem, ok?
Eu estou aqui para ajudar a todos, não para dificultar, tá bom? Tanto na disciplina de arte quanto na disciplina de produção textual. Tá bom, turma? Então é isto. Façam as atividades, tá bom? Porque essas atividades, elas contribuem para o seu aprendizado, para o processo de aprendizagem, tá bom? E é isto. Fiquem com Deus, aguardarei vocês na nossa próxima aula e até breve.